Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de volume, tá? De superfícies, mas esse cálculo de volume a gente vai utilizar duas técnicas. Vai ser volume por discos ou volume por casca cilíndrica. É o nosso objetivo hoje, tá bom? Só para relembrar, não vai esquecer, tá? Integração por partes, é isso aqui, né? Tranquilo? Integral de U dV igual a UV menos integral de V o quê? dU. Isso aqui é quando ela for integral indefinida. Se eu colocar os limites de integração A e B, aí você calcula U vezes V, mas usando quem? O A e B, de limite de integração, e aqui também eu vou calcular usando o limite de integração, tá bom? Se for indefinida, faz direto. Se for definida, você vai ter que multiplicar e depois calcular no valor x, que é o A e o B, tá bom? X sendo A e x sendo B. Tá, vamos para cá então. Considere aqui esse sólido, tá? Esse sólido. E a ideia seria calcular o volume desse sólido, tá bom? Como é que a gente vai calcular o volume desse sólido aqui? Aqui é vou tentar dar uma ideia intuitiva, tá bom? Então, esse sólido, ele está no intervalo AB, tudo bem? No intervalo AB, o meu x está no intervalo AB. E nesse sólido eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma secção transversal, perpendicular ao eixo x, perpendicular ao eixo das abscissas, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer um corte, assim, um corte, tudo bem? Uma secção transversal. E aí, quando eu faço um corte, eu posso muito bem olhar essa face, tá? Essa superfície, como é que vai ficar no sólido. Deu para entender? Não importa onde eu vou cortar, se eu vou cortar nessa região ou nessa região, mas eu posso fazer um corte e olhar a superfície, tá? Eu vou supor que eu faço o corte bem aqui, nesse plano que eu posso chamar de P1, tá bom? Um plano transversal P1, tá? Eu vou pegar o intervalo AB, e vou dividir em vários subintervalos. Lembra que a gente estudou isso, subintervalo? Particionar, né? Particionar. Pode ser de tamanhos diferentes, mas de preferência eu farei de tamanhos o quê? Iguais. Tamanhos iguais para facilitar a ideia intuitiva aqui, tá bom? Então, eu vou supor que bem aqui nessa região, aqui eu tenho uma partição, que eu não sei qual é a partição, mas eu posso chamar de xi menos 1, e o posterior vai ser quem? O xi, tá bom? Então, bem aqui eu tenho uma partição, que aqui eu vou começar quem? O x1, x2, x3, e assim vai, até o meu b, que seria o meu xn. Tudo bem? Como eu já estudei com vocês e mostrei isso aqui, que vai do x0 até o xn. Tá, então eu peguei aqui uma partição, nessa partição aqui, marco um ponto x, que está entre xi menos 1 e xi. Esse ponto x eu vou chamar de x estrela, tá? Um xi estrela, que está entre esses dois pontos aqui, tá bom? E aí eu vou verificar justamente nessa região qual foi a superfície que foi formada aqui. Na verdade, eu vou fazer um corte, tá? Eu posso fazer um corte e tirar bem aqui nessa região até uma camada se eu quiser, mas o objetivo não é tirar, é apenas verificar essa camada, como é que ela se comporta. Bem aqui no meio, quando coloquei esse ponto x, que é o x estrela, que está desenhado aqui nessa cor amarela, tá certo? Claro que aqui você está vendo amplo, né? Não vai te esquecer que isso aqui é uma questão minúscula, bem pequenininha mesmo. Então, eu vou pegar essa região formada, apenas a superfície, e vou jogar para cá. Tá bom? E vou jogar para cá. É como se fosse, gente, um cilindro. É como se fosse o quê? Um cilindro. Aí tu vai dizer, mas professor, o cilindro ele não é sempre a área de base circular? Tá dando para entender? Não é isso que vocês aprenderam? Cilindro de base o quê? Circular. Tá, tudo bem. Mas aqui, a gente vai ter um cilindro de base que não é circular. E dá para calcular a área dessa base. Quando é um círculo, você calcula de modo usual, como vocês sabem. Tá bom? Mas eu posso muito bem ter um cilindro onde a base não é um círculo. Tá dando para compreender? Pode ser uma outra região qualquer. Tá? Bom,
então aqui eu tenho essa região, vou tirar um disco, digamos, e coloquei bem aqui, que vai estar entre a região xi menos 1 e a região xi. E não vai esquecer que bem aqui no meio, isso aqui, eu vou representar por xi o quê? Estrela. Tá certo? Alguma dúvida por aí? Tá tranquilo por enquanto? Tá tranquilo? Tá. Deixa eu mostrar aqui na minha imagem, que deve ser melhor do que o que está escrito aqui. Vamos lá. Projeta ela para mim, por favor. Bom, é a mesma ideia, tá bom? Então, bem aqui, ó, eu peguei uma superfície qualquer, fiz uma partição entre xi menos 1 e quem? E xi. Bem aqui nesse ponto, que eu posso até pensar como um ponto médio, eu marquei o xi estrela, tá certo? E aí eu vou ter, que nem eu falei para vocês, eu vou tirar uma areazinha, vou tirar um disco dessa parte, tá? Bom, vamos lá então. Tá. Deixa eu voltar para cá. Olha para cá, gente. Como é chamada essa distância daqui para cá? Não é o delta? Não é o delta? Tá? Então, daqui para cá também é um delta. Só que aqui eu vou chamar o delta de quem? De xi. Tá dando para entender? Delta de quem? De xi. Tá? Vai ser justamente essa distância aqui. E bem aqui, bora pensar dessa seguinte maneira aqui. Você concorda que isso aqui é a base do meu cilindro? Teria que inverter ele ao contrário, tá? Isso aqui é a base, isso aqui seria quem? A altura. Tá dando para compreender? Base, e aqui seria quem? A altura. Como é que eu calcularia o volume disso aqui? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, tá? A área da base seria essa região aqui, que eu não sei. Eu posso chamar de A de x, tá bom? A de x, vezes a minha altura. A minha altura vai ser essa região aqui, que eu vou chamar de quem? Delta xi. Delta o que? Xi. Isso aí é o volume apenas nessa região onde eu particionei do xi menos 1 a xi. É como se eu tivesse tirado um disco, uma fatia. Deu para entender? Bem, aqui eu particionei, o que é que eu faço? Um corte. Quando eu tirar um corte, eu vou tirar o quê? Um cilindro. Tá? Um cilindro, mas onde a base não é circular. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Quanto é que vale a base? Não sei. Vou chamar de quê? A de x. A área da base onde o raio vale x. Vezes a altura. A altura vai ser justamente a espessura da fatia. Que vai ser quem? Delta xi. Isso vai ser o volume, tá, desse sólido aqui, desse sólido. Tá bom? Na iésima posição. Na iésima o quê? Posição. Então, vai dizer, por que na iésima posição, professor? Porque eu estou calculando o volume só nessa região aqui. Deu para entender? Só nessa região. Tá? Tirei apenas uma fatia. Bora ver aqui na prática. Agora, na figura vai ficar melhor. É o A de x estrela, tá? Depois eu corrijo ali. Preste atenção. Agora, pega essa figura. Quando eu fiz a divisão, fiz bem no meio, né? No centro, eu tinha uma posição ali, no I. Agora, pega essa mesma figura e divide, particiona. O AB, estou particionando o AB em quantas fatias? 7. Está dando para compreender? Então, se você conferir que eu tenho 7 fatias. 7 o quê? Fatias. Que dá uma impressão como se fosse um cilindro. Está dando para entender essas figuras aqui? São cilindros, mas onde a base não é o quê? Circular, mas eu consigo calcular a área dessa região, a área da base, tá bom? Bom, como eu coloquei para vocês aqui, ó, esse cilindro, ele vai ter essa área. Qual vai ser a área? Desculpa, esse cilindro vai ter um volume. Qual vai ser o volume? Vai ser a área da base vezes a altura, ou seja, vai ser o A de x e estrelas vezes quem? O delta x. Vamos voltar para cá, então? Então, cada cilindro desse aqui que eu particionar, cada um desse vai ter uma área que é A de x e estrela. Fala, por que esse x estrela? É justamente do ponto médio aqui entre eles que eu estou determinando, tá? Então, a área dessa região, onde o raio vai estar justamente aqui embutido, vezes a minha altura. Então, eu vou ter a área da base vezes a minha o quê?
a altura. E aí eu consigo calcular esse volume, tá? Somente da iésima. Agora a pergunta é, e se eu quiser fazer um corte, começando daqui? Um corte, 2 cortes, 3 cortes, 4 cortes. Cada corte, como é que eu vou calcular todos esses volumes? Qual é a ideia para mim calcular? Aqui eu só estou calculando um volume, que está nessa posição aí. Se eu fizer vários cortes, como é que eu vou calcular a soma de todos esses volumes? Qual seria a ideia? Isso aqui não é o volume apenas de um? Isso aqui é o volume apenas de um, que está na posição I. Como é que eu acho o volume de todas? Eu não tenho que somar todas? Tenho ou não tenho que somar todas? Então, para mim achar o volume de todas, eu tenho que fazer um somatório. Sim ou não? Eu tenho que fazer um somatório. Do I, variando de 1 até uma quantidade N. E agora eu mostrei a figura para vocês mostrada em 7 fatias, não foi isso? Então, eu teria que calcular o A de x1, aqui não é delta x, não, delta x. A de x1 vezes delta x, A de x2 vezes delta x, A de x3 vezes delta x, tá? Até o número 7. Deu para entender? Se eu dividir em 7 fatias. E se eu dividir em 1000 fatias, eu faço a soma dos 1000 cilindros que foram particionados. Mas eu vou usar o quê? Somatório. Deu para entender? Eu vou usar o quê? Somatório. Então, vai ter o somatório do A de xi estrela vezes quem? O meu delta x. Tá bom? Ou seja, eu posso particionar em infinitos pedaços aqui e fazer esse somatório. Esse somatório dá ideia de quê? Quem lembra? De integral, soma de rima. A soma infinita é uma soma de quê? É a soma de rima, tem a ver com a nossa ideia de integral. Mas para ser integral falta alguma coisa. O que é que eu tenho que fazer? Na integral de rima a gente fez o somatório, mas para conseguir a integral eu preciso passar o limite. Passar o quê? O limite, não vai se esquecer. É a mesma ideia daquela aula anterior, tá? Então, a gente precisa passar o limite para obter a integral. Bora passar para cá. Então, olha como eu coloquei para vocês, o volume de todos os cilindros que eu vou cortar vai ser dado dessa maneira. O somatório de igual, variando até N, de A de x e estrela vezes delta x. É uma soma de rima, a tem que ser uma função contínua. E quando eu jogo o limite, quando eu jogo o quê? O limite, aí eu obtenho a minha integral. Tá certo? Quando eu jogo o meu limite, eu obtenho a integral. Ou seja, vamos para cá então. Se eu pegar e jogar aqui o limite, vou apagar aqui, tá bom? Se eu jogar aqui o limite com N, tendendo a quem? Ao infinito, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a minha integral. Bora lá. Integral. Essas somas desses cilindros infinitos, você concorda que está indo do A até o B? Sim ou não? Então, vou ter a minha integral de A até quem? B. Do A de x e estrela, que eu posso colocar agora de forma simbólica apenas o que? A de x. E esse delta x é o diferencial em quem? Em x. Deu para entender, gente? Tranquilo aí? Tá bom? Então, o que importa agora é isso aqui, tá bom? Eu pego um sólido e a integral de A a B de A de x dx vai ser justamente o volume desse sólido. Tranquilo? Vamos para a prática então. Bora para cá. Projeta lá, por favor. Mostre que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá, isso aqui a gente já sabe que é 4/3 de πr ao cubo o volume de uma esfera, não é isso? Como é que a gente vai mostrar isso daí? Rapidinho. Isso aqui não é o volume? O volume é a integral de AB de A de x do que? Dx. Então, eu tenho, número 1, construir a minha esfera, tá bom? Coloco uma esfera aqui, vou colocar ela no plano cartesiano xy. Número 2, eu preciso encontrar uma área. Aí você fala, tá, professor, mas o que é essa área? É a área da superfície da esfera? Não.
O que foi que eu acabei de falar para vocês? Eu não vou fazer um corte transversal? Fazer um corte o quê? Transversal. Então, pego a esfera, passa um plano. Quando eu passar um plano aqui, não vai ter um corte? Tá? Pensa numa laranja. Quando tu corta uma laranja, não passando pelo diâmetro, e você olha, qual é a face que vai gerar ali? Qual é a face que gera? Não gera um círculo? Não é preciso cortar no meio. Se cortar no meio, já sabe que vai dar um círculo, não é isso? Mas se eu cortar mais um pouco da extremidade, eu sei que vai gerar o quê? Um círculo. Faz um corte, gera um círculo. Então essa aqui é a ideia da esfera. Peguei a esfera, fiz um corte nessa região, um corte transversal, e aí vai gerar um círculozinho, que é mais ou menos dessa maneira aqui. Está dando para compreender? Tudo bem? E você concorda que esse círculo bem aqui, ele vai ter um raio? Vai ou não vai ter um raio? Ele vai ter um raio, tá? Por um acaso, você sabe me dizer quanto é que vale esse raio aqui? Se aqui for um X, quanto é que vale esse raio? Você concorda que vai ser a imagem dele? É ou não? Se aqui é X, aqui vai ser o F de X, não é isso? O F de X que vai ser dado por quem? Por Y, tudo bem? Então o raio vai ser esse comprimento daqui para cá, ó. Tranquilo? É ou não? Então esse raio vale quanto? Vale Y. Tudo bem? Tá, aí vamos lá. Bom, professor, mas o senhor disse que o volume, ele é integral de A até B, de A de X dx. A de X o quê? Dx. Tudo bem, vamos lá então. Então eu preciso encontrar essa área em função de quem? De X. Gente, qual é a área dessa secção aqui transversal? Como é que eu calculo a área disso aqui? Você concorda que a área é πr ao quadrado? Não é isso aí? A área é πr ao quadrado. Tá, quanto é que vale esse raio daqui para cá? Quanto vale esse raio? Y. Então vai ficar πy ao quadrado. Concorda? Tudo bem? Só que tem um detalhe. A área tem que estar em função de quem? De x. A área tem que estar em função de quem? De x. Então vai dizer, pô, professor, mas se eu colocar o y vai ficar πy ao quadrado. Aí vai estar errado. Correto, vai estar errado. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Que figura é essa daqui? Triângulo retângulo, não é isso? Triângulo retângulo. Você concorda que daqui para cá vale R, que é o raio da minha esfera? Sim ou não? Daqui para cá vale quanto? X, e a altura vale quanto? Y. Então posso usar o teorema de Pitágoras. O que é que a gente tem aqui? R quadrado, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Tranquilo aí? Você concorda que posso jogar o x quadrado para cá? E fica assim? Sim ou não? Alguma dúvida? Agora, o que está escrito aqui? O y em função de quem? De x. Ah, agora vai fluir. Ó. A área é π vezes o r. R elevado ao quadrado. Claro, não vai te esquecer que esse r não é esse daqui, tá? É o raio daqui. Aqui o raio está sendo representado por qual letra? Por y. Então é πy ao quadrado. Como o y não pode ser escrito, porque a minha função aqui é em função de x, então eu escrevo isso aqui, ó, y ao quadrado vale quanto? R quadrado menos x quadrado. Deu para entender? Eu substituí o y, que é o raio. Tá bom? E agora eu substituo aqui, ó. O meu A está ou não em função de x? O meu A está em função de x, então agora eu posso substituir a minha área dessa secção transversal. Tranquilo, amigas? Agora é só jogar e ver o que é que vai dar. Ah, tá. Vamos lá. A de x vai ficar π r quadrado menos x quadrado dx. Está faltando A e B. Meu limite de integração. Onde começa e onde termina? Eu posso fazer um corte aqui, 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 aqui. De onde começa e até onde vai terminar esses cortes? Aqui é o centro 0, 0. Quanto é que vale aqui essa distância? Não, não é 1. Eu li os lábios. Isso aqui não é um raio? Não é R? Então aqui vale quanto? R. E aqui vale quanto? Menos R. Tudo bem? Deu para compreender aí? Tranquilo? Eu não falei que era unitário não, tá bom?
Então vai de menos R a quem? A R. Então é uma integral que vai de A até B. Vai do menos R a R. Tranquilo? Vamos lá. Bora fazer essa distribuição lá. Vai ficar integral de menos R a R, πr quadrado. Na verdade, o π não é uma constante? Bora deixar assim, então. Bora distribuir, não tem problema não. Vamos lá. Quem é a primitiva disso aqui? De πr quadrado. Integral de menos R a R disso aqui, integral a x. Quem é a primitiva de πr quadrado? Pode falar. Oi? Não, quem é a primitiva? Aí eu estou integrando em relação a x. Vamos lá. X é πr quadrado x. É ou não é isso aí, a primitiva? É, porque quando eu derivar não vai voltar para cá? Sim ou não? É como se fosse apenas, se fosse o número 1. Quem é a primitiva? X. Então a primitiva disso aqui vai ser πr quadrado x. Quem é a primitiva disso aqui? Quem é a primitiva de x quadrado? Pronto, tira o π para facilitar a tua vida. Quem é a primitiva de x quadrado? X ao cubo sobre 3, não é isso? Então fica π x ao cubo sobre 3. Tudo isso aqui vai ser calculado de menos R a quem? A R. Tranquilo? Vamos lá então. Agora é só substituir o R. Me ajuda aí para substituir direto. Vamos começar com R aqui. Vai ficar R. Vou fazer direto, tá? R vezes R quadrado. R ao cubo. Então vai ficar πr ao cubo. Agora substituir bem aqui. R ao cubo, não é isso? Menos πr ao cubo sobre 3. Menos πr ao cubo sobre 3. Essa é a parte positiva. Menos. Agora joga o menos R. Bora jogar o menos R. Menos R vezes R quadrado. Menos R ao cubo. Então vai ficar menos πr ao cubo. Tá? Joga o menos R bem aqui agora. Quanto é menos R elevado ao cubo? Menos R ao cubo. E menos com menos vai dar mais. Mais πr ao cubo. Tudo isso dividido aqui por 3. Tranquilo? É só calcular. Isso é só conta agora. Tá? Menos com menos dá mais. Aí eu vou ter πr ao cubo. 1πr ao cubo com 1πr ao cubo. Vai dar o quê? 2πr ao cubo. Tranquilo aí? E eu posso fazer esse com esse. Aqui é menos. Mais com menos vai dar menos. Então aqui vai dar negativo. Vai ser menos 1 com menos 1 vai dar menos 2πr ao cubo sobre 3. Tudo bem? Tranquilo? O que é que falta aí para finalizar? Tirar MMC, né? Aqui é o número 1, divide, ou faz logo direto. 3 vezes 2, 6. São monomes semelhantes, né? πr cubo, πr cubo. Então, 6 menos 2, 4. Vai dar 4 πr ao cubo sobre quem? 3. Como queríamos provar. Tranquilo? Alguma dúvida nisso daí? Bonito, né? Dá trabalhoso, mas é bonito. Tranquilo? Vocês lembram que nós trabalhamos com uma parte da aula, quando era derivada? Quando a gente derivava, que era que dava isso aqui? A área, lembra ou não? Nós trabalhamos isso. Quando a gente derivava isso aqui, o 3 descia, aí que dava o quê? 4 πr o quê? Quadrado. Era ou não era isso aqui? Agora eu estou pegando o quê? Eu estou pegando a área e estou integrando. Se eu pego a área e integro, eu consigo encontrar quem? O volume. Se eu pego o volume e derivo, eu encontro quem? A área. Tranquilo? Como foi dito isso em aulas anteriores. Tá, vou avançar aqui, tem algumas questões para fazer,
mas não vai dar muito tempo não, senão se der eu volto. Sólido de revolução. Vamos lá então. Só olha ali para a figura, não vou nem desenhar para não perder muito tempo, tá? Preste atenção, gente. Isso aqui é o quê? Uma curva. Uma curva, sim? Abaixo dessa curva, você concorda que eu consigo calcular essa área? Sim ou não? Consigo. Isso é chamado o quê? Uma integral, né? A gente já sabe calcular essa área abaixo dessa curva. É uma integral. Se você olhar agora aqui para o ladinho, essa figura aqui, essa figura se caracteriza com o quê? Não parece um cilindro? De base circular. Cilindro de base o quê? Circular. Não é o que eu estava acabando de fazer aqui? Quando eu faço o corte, eu obtenho o quê? Um cilindro. Então eu vou pegar uma curva qualquer e começar a fazer vários cortes. E o que eu vou obter agora, nessas superfícies, vai ser o quê? Um cilindro. Só que um cilindro de base o quê? Circular. Tá vendo essa altura daqui para cá, nessa figura? Tá? Essa altura, você concorda que é o raio desse cilindro? E esse raio vai ser justamente quem? O meu f de x. Meu f de quem? De x. Vamos lá, deixa eu colocar para cá para vocês visualizarem. Não importa como vai ser a curva, tá? Pode ser dessa maneira. Professor, a minha curva pode ser uma reta também? Pode. Coloca de baixo e a gente vai começar a rotacionar isso para ver qual é o sólido que vai ser formado. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai dar as funções para verificar isso daí. Mas aqui, ó, coloquei muito em cima. Vou colocar um bonitinho aqui mesmo. Tá? Aqui eu tenho no A e no B, tá certo? Consigo calcular essa área aqui embaixo. E se bem aqui eu marcar um ponto X, eu consigo fazer um corte, que nem eu acabei de falar para vocês, um corte o quê? Transversal. E quando eu for olhar essa figura aqui, essa figura vai se associar ao quê? Um cilindro. Vai se associar a um cilindro, onde vai ter uma área e vai ter um raio. Só que aqui, gente, o raio vai ser justamente, deixa eu colocar para cá, o meu raio vai ser justamente dado pela minha função calculada nesse ponto o quê? X. Se eu mudar para cá o meu disco, muda para cá o valor do raio. Tá dando para compreender? Vou mudando o corte, vai mudando o quê? O raio, mas sempre vai ser dado pela minha o quê? Pela minha função. Mas calma aí, professor, o senhor falou o seguinte, que o volume, ele é integral de A a B, de A de x, dx. Sim? De A de x. O que é esse A de x? São as várias áreas que eu vou fazer o corte aqui, o corte transversal. Mas esse corte não está formando um cilindro de base circular? Tá? E essa base circular, você concorda que vai ser πr quadrado? Sim ou não? A área dele vai ser πr o quê? Ao quadrado. Então, essa área vai ser a integral de A até B de πr quadrado dx. Mas o que eu estou acabando de falar para você que o r vai ser justamente quem? A minha função, que vai variar de ponto em ponto. Então, tiro a letra R e coloco aqui a minha função elevada ao quadrado, calculado em quem? Em x. Tá? Não vai esquecer que a integral é o limite, é a soma de rima. Então, vou calcular em cada ponto x. Em cada ponto x. Tá certo? O somatório ele é um valor aproximado. Tá? Se a minha função área for contínua, então eu consigo achar esse limite. Tá bom? Vamos lá.
Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x sob a curva y igual a raiz quadrada de x de 0 até a 1. Complicado, né? Pegar um enunciado desse, eu nunca fiz, nunca treinei, vou olhar e seguir em frente o enterro. É complicado, mas vocês vão treinar, vocês vão conseguir, que a questão da prova vai estar assim, mais ou menos, tá bom? Vamos lá. Primeira parte. Tu tá vendo algum gráfico, alguma função aqui? Não, então não adianta ficar só olhando pro enunciado. O que é que eu posso pensar aqui? Isso aqui não é uma função? Coloca o plano cartesiano. Tudo bem? Plano cartesiano. O que é que mais que ele fala? Eu tenho uma função que é y igual a raiz quadrada de quem? De x. Esse meu x, ele está variando de quanto? De 0 a 1. Quando x é 0, quanto é a raiz quadrada de 0? 0. Concorda? Já marquei um ponto. E quando x é 1? Jogo 1, raiz quadrada de 1. É 1. Então, vou supor que aqui é o número 1. 1, 2, 3, 4. E aqui é o número 1, tá bom? Pronto. 2 pontos. Por 2 pontos passa uma única reta. Mas você vai fazer uma reta aqui? Isso aqui é o gráfico de uma reta? É uma função, mas é uma reta? Não é. Aí o aluno vai, pá, faz uma reta. Tchau. Perdeu a questão. Tranquilo? Tá? Até porque o gráfico dessa função é mais ou menos assim, ó. Tranquilo, gente? É o gráfico da raiz quadrada de quem? De x. Não é uma reta. Cuidado. Como é que tira a dúvida? Joga um ponto qualquer aqui, você vai verificar. Se eu jogar x sendo igual a quanto? 1/4. 1/4 não está entre 0 e 1? Aí eu jogo bem aqui 1/4. Quanto é a raiz quadrada de 1/4? Meio. Então, meu y vai ser quanto? Meio. Então, não é uma reta. Tá? Se aqui eu vou supor que aqui é meio, bem aqui é 1/4. Tá bom? E vai estar dando mais ou menos aqui, ó, no meio. Deu para entender? Não é uma reta isso daí. Ok, vamos lá então. O que é que ele pede mesmo? O volume gerado em torno de quem? Nem em torno do eixo x? Sim ou não? Ok. Isso aqui, gente, é apenas uma área. É apenas uma área. Como é que eu faço para obter um volume rotacionado em torno do x? Tu pega isso aqui, presta atenção, e aí ele vai girar em torno de quem? Do eixo x. Deu para compreender, gente? Então, eu pego essa figura aqui e giro 360 graus e aí vai gerar um sólido. E é esse volume que eu quero calcular. Deu para entender? Tranquilo? Tá? Então, eu vou supor mais ou menos assim, ó. Então, vai gerar mais ou menos aqui esse sólido. E eu quero o quê? O volume dele. Não vai te esquecer que ele está lá por trás também, tá? E a base aqui, e assim vai. Tranquilo? Tranquilo? Tá, mas como é que eu calculo o volume disso aqui? Volume é igual à integral de A até B. De A até B, presta atenção. Se eu pegar um ponto bem aqui, um ponto X qualquer, e fizer um corte, vai ou não vai gerar isso aqui? Tá? Que na verdade, não é até aqui, tá? É até embaixo. Vai ou não vai gerar? Então, isso aqui era o sólido inicial. Quando eu fizer um corte transversal, ele gera ou não gera uma área?
Gera. Então, isso aqui não é um círculo? Então, eu posso usar π f quadrado de x, o quê? Dx, pelo que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Eu estou usando o volume, tá? Por disco, calculando o volume por disco. Estou fazendo vários cortes aqui de discos, vários discos, e aqui eu consigo calcular esse volume. Agora, vamos substituir aqui. Primeira pergunta, de onde começa e onde termina esse volume? De 0 até quanto? Até esse ponto aqui. E esse ponto aqui vale quanto? Vale 1. Então, eu vou ter integral de 0 a 1 de π f quadrado de x. E aí? Quem é que vai ser esse raio bem aqui? Isso aqui é o raio, concorda? Vai ser justamente o quê? A minha função. Está vendo que pegou aqui na minha função? Pegou ou não pegou no ponto na minha função? Quem é essa função? Raiz quadrada de x. Então, só usa aqui, ó. F de x, que é o f de x? Raiz quadrada de x. Mais elevado o quê? Ao quadrado. Deu para compreender, amigos? Tá? O meu raio vai ser justamente o valor da minha função calculado em x. Quem é o valor da minha função calculado em x? É o raiz quadrada de x. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, o quê? Dx. Integral de 0 a 1. O π é uma constante, pode sair. Corta 2 com 2, fica x dx. Quem é a primitiva de x? Bora? Quem é a primitiva de x? X quadrado sobre 2. Então, de x quadrado sobre 2, calculado em 0, 1. Tranquilo? Substitui 1. 1 ao quadrado dá 1, vai dar meio. Então, vai dar π sobre 2. E quando eu calcular no zero, vai zerar. Tudo bem? Menos 0 ao quadrado dá 0, vezes π vai dar 0. Então, vai dar π sobre 2, atenção, UV. Não é ultravioleta não, tá? Unidade de volume. Tá? Como não ser unidade, UV, unidade de volume. Alguma dúvida nisso daí? Não? A mesma pergunta, desculpa, a mesma questão. A mesma o quê? Questão. Só que eu mudei alguma coisa agora. O que foi que eu mudei? O intervalo. Eu quero de quanto? De 2 a quem? A 4. Então, eu poderia ter colocado a mesma questão. Calcule o volume do sólido limitado por essa função, mas que vai de 2 a quanto? A 4. Teria que fazer o gráfico, tudo bem? Eu não vou fazer essa conta, mas vai ficar como atividade para você fazer. Tá certo? Aí você vai dizer, professor, calma aí. Se vai de 2 a 4, então eu vou supor que quando é 1 vai dar 1. Quando for 4, joga aqui 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, quando aqui for 4, eu vou supor que o 4 é bem aqui. Aí vai dar um resultado lá em cima, que vale 2. Vou até apagar aqui. Que vale quanto? 2. Eu sei que está fora de escala, tudo bem? Tá? Agora, você concorda que aí iria mudar? Vou colocar bem aqui, só para ver se você entende. Eu vou supor que aqui é o número 1 e aqui é o número 4. Mas eu quero de 2 a 4. O 2 é bem aqui. Olha o que vai acontecer. Apenas isso. Está dando ou não para compreender, amigos? Deu para compreender? Porque eu não quero mais de 1 a 4, eu quero apenas de quem? De 2 a 4. Entendeu? E aí você pega essa superfície e vai gerar 360 graus em torno de qual eixo? Do eixo X. Deu para entender? Tranquilo? Aí, ou seja, para cá ele vai refletir também, mais ou menos aqui. Tá? E aí você vai gerar o sólido. Tá feio pra caramba, né? Mas você vai gerar um sólido. E aí você vai calcular o volume dele. Da mesma maneira. Da mesma o quê? Maneira. Adivinha? É o mesmo processo. É o mesmo o quê? Processo. Vai dar o mesmo resultado aqui. Em vez de 0, 1, vai ter o quê? 2 a 4. Deu para entender, gente? Porque eu mudei apenas o limite de integração. A função é o quê? É a mesma. Não continua sendo a mesma função? Raiz quadrada de x.
Então só mudei o limite de integração. Tranquilo? Deu para entender isso daí? Ok. Vamos para uma próxima então. Bom, aí fica mais bonito, né? Projeta lá, por favor. Tá aí, ó. Então você consegue ver aqui de 0 a 1 a função raiz quadrada de x. Faça um corte transversal, que nem eu falei para vocês aqui. E aí quando eu fizer quando eu fizer a rotação, vai gerar este sólido. E isso aqui é justamente o disco que eu falei para vocês do corte transversal. Tá bom? De altura, ΔX, onde o raio vai ser justamente, ó, olha o raio que nem eu falei para vocês, o raio é daqui para cima, ou seja, vai ser a própria função que é a raiz quadrada de x, tá bom? Ok, deixa eu adiantar aqui o material. Vamos lá. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada por y igual a x ao cubo, a reta y igual a 8 e a reta x igual a 0. Só que tem um detalhe. Eu quero que você gire, que você rotacione, só que eu não quero em torno do eixo x. Eu quero a rotação agora em torno de qual eixo? Do eixo y. Não vai te esquecer que eu peguei essa área e fiz um giro aqui, em torno do eixo x. Mas eu posso pegar e rotacionar também em torno do eixo quê? Do eixo y. Posso até colocar no sistema tridimensional, pegar um outro eixo z e gerar ele em diagonal também, com uma certa angulação. E aí torna-se mais difícil a brincadeira. Tá certo? Isso aí deixa para cálculo 2 lá que vocês vão brincar. Vamos lá. Primeiro, não estou vendo o gráfico, eu vou tentar desenhar alguma coisa para ver uma ideia. E aí? Aí você fala, professor, eu não lembro do gráfico do x ao cubo. Se você não lembra, começa aquela brincadeira lá do ensino básico. Vai atribuindo vários pontos até tu montar o gráfico então. Tá certo? Para quem não conhece. Tá? Mas o gráfico do x ao cubo como é que é? Quando eu jogo 1, vai dar quanto? 3. Quando eu jogo 2, vai dar quanto? 8. Então ele está crescendo rápido pra caramba. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Tudo bem? Tá? E quando eu jogo valores negativos, a ideia é essa para cá. Tudo bem? Esse é o gráfico da função x ao cubo, mais ou menos. Tá, mas calma aí. Ele colocou que eu quero o volume gerado por esta função, considerando y igual a quem? A 8. Eu vou supor que meu 8 é bem aqui, tá? Uma suposição. Isso aqui é ou não uma reta, y igual a 8? Sim ou não? É uma reta, vertical ou horizontal? Hein? Se ele está me dando y igual a 8, eu marco no 8. Só que aí a minha reta não é vertical, amigo. É uma reta o quê? Horizontal. Tá bom? Quando eu lhe falar x igual a um certo número, k, a minha reta é o quê? A minha reta é o quê? Vertical. Quando ele falar y igual a um certo, lá sei, um certo p, uma constante qualquer, aqui a minha reta é uma reta o quê? Horizontal. Só para lembrar isso aí, tá bom? Agora, ele me deu x igual a quem? A 0. Aqui não é o ponto 0? Sim ou não? E aí? Como é que eu vou fazer agora? Qual é a área delimitada por y igual a 8, x ao cubo e x igual a 0? Qual vai ser essa área, digamos? Vai ser essa bem aqui, ó.
8, com a minha função x ao cubo, e x igual a zero é uma reta o quê? Uma reta o quê? Não, uma reta vertical? Aqui não é o zero? Deu para entender ou não? Tranquilo, amigos? Tá? X igual a zero, reta vertical, vai embora. Y igual a 8, é uma reta horizontal, vai embora. Mas eu quero entre essas duas retas e delimitada com esse gráfico. É para cá, para baixo, a área? Não. Quem é a área? É essa área aqui. Tranquilo? E isso você não vai conseguir ver só lendo o enunciado. Concorda comigo? Eu preciso ir para o gráfico. Tranquilo, amigos? Agora, o que é que eu vou fazer agora com essa área? O que é que eu vou fazer com essa área? Eu vou girar. Ele falou, calcule o volume. Isso aqui ainda não é volume, isso aqui é apenas uma área. Mas quando eu pego essa área e rotaciono, em qual eixo? Y, aí eu vou obter um volume. Deu para entender? Então pega ela aqui, aí você dá um giro de 360 graus. É como se fosse um cálice, mas preenchido por dentro. Tudo bem? Então vai girar, tá? Pegou e girou em torno do eixo Y. E aí ele vai obter isso aí. Você vendo frontalmente, você vai dizer que é uma área, mas não vai te esquecer que ele vai ter um volume, tá? Ele vai ter o quê? Um volume. E é isso que eu quero calcular agora, esse volume. Como é que eu calculo esse volume aí? Volume é a integral disso aqui. Ou da área de x, como você quiser, mas eu estou usando essa parte daqui. F quadrado de x dx. Aí tu vai dizer, tá, mas calma aí. Esse F, o senhor disse que era o raio. Era o quê? O raio. Mas para isso eu preciso fazer um corte, para encontrar justamente aquele disco, né? Aquele cilindro. Então eu vou fazer um corte num ponto qualquer. Vou fazer um corte bem aqui. Marco um ponto aqui. Obtenho ou não uma área? Tá? Fiz um corte, eu vou obter uma área. E essa área aqui é justamente o que? O nosso cilindro, que nem eu falei para vocês, o nosso disco, tá? Onde o volume já é dado por essa maneira, que eu já mostrei para vocês. O que é que eu preciso então agora, professor? Eu preciso descobrir quem é o raio. Você concorda comigo que o raio é essa distância daqui para cá? Sim ou não? É um raio. Agora, daqui para cá, eu não sei quanto vale o valor, eu sei que vale quanto? Vale x. Tudo bem? Outra pergunta. Isso aqui eu vou calcular vários e vários cortes. Então, a minha integral vai de quanto? Vai de quanto? Vai de 0 até onde? Até 8. Tudo bem? Vai de 0 até 8. De π, falta calcular o raio, que é a minha função. Quanto é que vale o raio? E aí, quanto é que vale o raio agora? Eu preciso de calcular o raio. O volume integral de AB de π, f quadrado de x dx. Esse f é o raio. Bora lá, presta atenção para cá. Você concorda que isso aqui é o raio? E vale isso aqui? Então, o meu raio aqui está sendo dado por quem? Por x. Mas eu não sei quanto vale o x. Uma coisa eu sei, que se aqui for x, bem aqui, eu vou ter o f de quem? De x. Mas calma aí, professor. Y é igual a quem? A x ao cubo. Sim ou não? Y é igual a quem? X ao cubo. Eu quero encontrar o raio. Ah, tá. Eu posso ou não isolar o x? Posso ou não posso isolar o x? Tá. Então, x é igual a raiz cúbica de quem? De y. Então, meu raio, que é daqui para cá, que vale x, ele é dado por quem? Raiz cúbica de y. Alguma dúvida? Tá? Então, vai ficar f, tá? Que é a raiz cúbica de y, é o f, elevado ao quadrado. Prestem atenção. Aqui não vai ser dx. Vai ser o quê? dy. Por quê, professor? Porque na questão anterior,
Eu estava girando em torno de qual eixo? Do eixo X. Então o raio vinha tranquilo. Aqui eu fiz uma inversão, deu para entender? Então aqui o meu raio, ele é justamente o que? Depende de y. Então aqui vai ser raiz quadrada para de y, dy. Tudo bem? Posso prosseguir? Então vamos lá. Agora dá para fazer o cálculo, né? Π é uma constante, sai. Integral de 0 a 8 de y. E aí? O que é que tu vai fazer isso aí? Consegue a primitiva de cara disso aí? Se tu não conseguir, transforma em potência, né? Sim ou não? 2/3? Tranquilo? Coloca o 2 para cá e fica 2 dividido para 3. Propriedade de potenciação. Tranquilo? De radiciação lá. Agora sim. Agora aqui tu sabe que é uma primitiva disso, né? Então coloco quem? Π vezes y. Quem é a primitiva? É 2/3 somado com 1. Não é isso? Soma uma unidade. E embaixo fica 2/3 também somado com 1. Tranquilo? É a nossa primitiva. Em relação aqui em 0,8. Vamos lá então. Vai ficar π. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5/3, né? Então vai ficar y elevado a 5/3. Aqui também vai dar 5/3, não é isso? Aí lembra? Inverte. Se é 5/3, então aqui vai ficar o 3. E aqui vai ficar quem? O 5. 5/3. Calculado em 0,8. 0,8. Vamos fazer esse cálculo aí. Só vai ser cálculo no 8, né? Porque no 0 vai zerar, tranquilo? Então vamos calcular no 8. Vou colocar para cá que já está muito feio aí. Então, volume aí é igual a π, atenção que eu vou fazer, 3/5 não é uma constante? Posso tirar. 3/5 vezes y elevado a 5/3, tá? Y elevado a 5/3 calculado no 0,8. Bora lá. Vamos jogar o 8. Vai ficar 3/5 de π. Joguei para frente. 8. Jogo o 8 bem aqui. 8 elevado a 5/3. Menos, calculado no 0. 0 elevado a qualquer coisa vai dar 0. Tudo bem? Tudo bem? O que é que dá para fazer aí? Pensa. Bora lá. Sexto ano. Não. Isso menos 0, tchau. O resultado não vai ficar assim. Poderia até ficar, né? Isso aqui não é 8. Fatorar. 3π sobre 5 vezes, quem é o meu 8? 2 elevado à terceira potência. Tranquilo, amigos? Coisa basiquinha, mas faz parte. 2 elevado ao cubo elevado ainda a quem? A 5/3. Tranquilo? Tá? Aí vai ficar o quê? 3π sobre 5. O 3 vai multiplicar 5/3, corta 3 com 3, sobra quem? O 5. Ah, então vai ficar só 2 elevado à quinta potência. Não vai cortar 5 com 5, pelo amor de Deus, hein? 2 à quinta. Dá quanto? 2 à quinta dá 30. 32. 2 ao cubo dá 8. 2 à quarta é 16. 2 à quinta dá 32. Então vai ficar 32 vezes 3. Eu estou jogando direto. 32 vezes 3 vai dar 96π sobre 5. Tranquilo? 2 à quinta dá 32. Unidade de volume. Alguma dúvida, amigos, aí? Não? Tranquilo? Muito bem. Bonito, né? A questão. Agora, vai dar tempo. Se Deus quiser, vai dar tempo. Preste atenção nessa questão, que depois eu vou resolver ela de uma outra forma. De uma outra o quê? Forma. Aqui nós utilizamos volume por disco.
onde o corte transversal ele está gerando o quê? Ele está gerando cilindros, né? Cilindros, digamos assim, cilindros. Onde essa superfície A de X a gente consegue determinar, tá bom? Ok. Tá aí, mostra o projeto lá, por favor. Aqui nós temos então o corte que eu falei para vocês. O corte vai gerar justamente esse cilindro aqui, né? Com essa altura ΔY e assim vai, tá bom? Ó, faça essa questão na sua casa, tá? Não dá para fazer todas aqui. Essa aí vai ficar para você fazer. Ok, vamos para a próxima. A região R delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado. Eu quero a região que é delimitada por essas duas curvas, que vai ser girada, rotacionada em torno de qual eixo? Do eixo x. Tudo bem? Se eu não me engano, acho que tem uma similar na lista de exercícios, só que ela não é utilizando volume por disco, e sim cascas cilíndricas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, y igual a x. Desenha reta, tá bom? Y igual a x. Segundo, y igual a x quadrado. Você também conhece a parábola, y igual a x quadrado. Tá? Eu vou supor que seja isso aqui. Tudo bem? Tranquilo? Terceiro, eu quero a região R. Quem é essa região R? Abaixo, acima, para lá, entre. Onde é que vai estar essa região R? Entre a reta y igual a x e entre essa outra função que é y igual a x, o quê? Quadrado. Então a região é essa bem aqui. O que é que vai acontecer com essa região aí? Ela vai começar a girar. Ela pode girar em torno do eixo Y, mas eu quero que ela gire em torno de qual eixo? Do eixo X. Deu para entender, gente? Tá? E o que é que vai acontecer nessa região bem aqui, mais ou menos? Vai ter volume? Não. Vai ser oco. Não é isso? Não vai ser vazio? Tranquilo? Porque vai gerar aqui, mas não vai ter uma parte com volume nessa região. Então, eu vou supor que seria mais ou menos isso aqui, tá? Tranquilo? Agora a pergunta é, claro que ela vai dar um giro lá por trás, vai gerar um sólido, né? Se você pensar, dá para pensar, se olhar só a reta, se fosse só a reta, seria um cone. Concorda comigo? Se fosse só a reta, um cone, mas é um cone vazado por dentro. Dá para pensar como se fosse até um alto-falante. Dá para pensar como uma ideia de um alto-falante aqui. Tá, mas como é que eu vou encontrar o volume disso daí? É integral de AB, de F, de π, F quadrado de x dx. Não é isso aí? Sim ou não? Então, eu vou fazer o corte. Marco um ponto bem aqui qualquer.
E aí eu vou fazer um corte. Agora a pergunta é como é que vai ser esse raio. Concorda comigo? Porque até desenhei a figura. Perguntar, professor, como é que vai ser o raio para me descobrir isso aí? Né? Porque aqui nessa região era tranquila, é pá, baixa, e nessa situação aqui. Tem duas maneiras de você fazer. Eu vou fazer dessa maneira aqui, rapidinho, tá? Vou fazer rápido. Pensa que fosse apenas a reta. Ah, tá, ainda faltou uma coisa aqui, depois eu coloco. Se fosse dessa área aqui, apenas da reta, isso aqui, não consegue girar? Tá? Aí tá, quem vai ser o raio? Vai ser, opa, coloca para cá. Quem vai ser o raio? Vai ser o próprio f, a minha própria o quê? Função, tudo bem? Agora pega esse daqui, deixa eu colocar o outro. O outro é x quadrado. Bem aqui. A outra é x quadrado. Sim ou não? Aqui é a função x e aqui é a função o quê? X quadrado. Eu posso muito bem calcular o volume desse, girando em torno do eixo x, e aí subtrair do volume desse, que é da minha parábola. Concorda comigo? Se eu pego todo esse volume aqui, que vai dar isso aqui, o volume, e subtraio desse outro volume, o que é que vai dar como resultado? Esse volume. Concorda comigo? Sim ou não? É uma ideia. É uma ideia de fazer. Aí esse aqui é fácil de fazer. Por quê? É integral, tá? Aí a pergunta é aqui, ó. Que ponto é esse bem aqui? Vai de 0 até quanto? Você concorda que isso aqui é um ponto de interseção? Sim ou não? É um ponto de interseção. Entre quem? X quadrado e quem? E x, ponto de interseção é quando eles são o quê? Iguais. Então eu igualo. Sim? Tranquilo? É o que está lá na lista de exercício para te fazer. Eu já estou te dando o x da questão. Então, se é um ponto de interseção, igual. Agora, basta resolver. X quadrado, passa o menos para cá, menos x igual a 0. Usa a fatoração aqui. Tranquilo? Tranquilo? Uma raiz é o 0. E a outra raiz aqui, quem é? 1. Uma raiz é o 0. Está vendo como eles se intersectam bem aqui nesse ponto? No 0. E aqui eles se intersectam em qual ponto? No 1. Tranquilo, amigos? Raiz 0 e 1. Então, isso aqui vai ser o ponto 1. Ó. Então, eu tenho integral de 0 a 1. Vamos calcular o volume desse óleo. De π. Vezes a função. Quem é a função aqui? X. Então, x elevado ao quadrado de x. Mas eu tenho que subtrair da outra. Não é isso? Então, vai ser integral de π f quadrado. Quando eu fizer o corte aqui, o raio vai ser isso. Quem é o raio, professor? É a minha função. É a minha o quê? Função. Só que aqui a minha função é dada por quem? X quadrado. Então, π vezes x quadrado, o quê? Dx. Deu para entender? Eu estou fazendo de forma o quê? Separada. Opa. A função é x quadrado. Então, é x quadrado elevado ao quadrado. Já ia errar, né? Deu para entender? Tudo bem? E aí é só resolver agora. Não vai te esquecer que aqui também vai de 0 a quanto? A 1. Tudo bem, amigos? Professor, uma outra ideia, como é que seria? Simples, olha para cá. Deixa eu terminar aqui, aí eu vou voltar para cá, que eu acho que vai ser melhor para você visualizar isso, tá bom? Vamos fazer isso daqui. Vê se você concorda ao fazer isso aqui. Π é uma constante, ela sai. Integral de 0 a 1 de x quadrado dx menos integral. Π também sai, que é uma constante. Integral de 0 a 1 de x quadrado elevado ao quadrado. Então, isso aqui dá o quê? X à quarta, o quê? Dx. Tudo bem? Vamos lá. Quem é a primitiva disso aqui? X ao cubo sobre 3. Então, fica π vezes x ao cubo sobre 3, calculado em 0,1, menos π.
Quem é a primitiva de x à quarta? X à quinta sobre 5. Calculado em quem? 0,1. Vamos lá. Calcula no 1. No 0 vai dar 0, não é isso aí? Tranquilo? Boa. Então, esse volume vai ser π vezes, quando eu calcular no 1, vai dar 1/3. No 0 vai dar 0. Então, é π vezes 1/3. π vezes 1/3 menos π. Calcula no 1. 1/5 dá 1/5. Vezes 1/5. Tá? No 0 vai dar 0. Tranquilo? Não deixa assim, tá? Tira o MMC, que dá quanto? Dá 15. Tranquilo? 3 e 5 são primas, então bora lá. 15 dividido para 3 dá 5. 5 vezes π. 5π. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. 3π. 5 menos 3, então vai dar 2π sobre 15, unidade de quê? De volume. Tudo bem, amigos? Tá? Tá, professor, e qual seria uma maneira, digamos, em vez de ficar calculando a área de um e subtraindo a área do outro? Você pode fazer aqui. Se você prestar atenção nisso aqui, quando eu fizer um corte aqui, ele vai gerar um vácuo, tá? Ele vai gerar o que? Uma coroa circular. Tá dando para compreender? Tranquilo? Tá bom? E essa região aqui, ela vai ser oca, tá? Aqui, se você prestar atenção, é a parte de cima menos a parte de baixo. É o raio. Quem vai ser? O raio. Professor, quem é a parte de cima que é dado por essa função? Quem é a parte de cima? X. Menos a parte de baixo. No ponto X, tá? Quem é essa parte de baixo? Essa parte de baixo é dada pela função o quê? X quadrado. Menos o quê? X quadrado. Só que eu vou ter que calcular os raios separadamente. Tá bom? Eu não posso fazer isso junto. Pegar e elevar tudo ao quadrado. Ou seja, uma aqui vai ser x e o outro vai ser x quadrado. Eu te aconselho fazer dessa maneira mesmo, tá bom? É mais didático, de maneira separada. Tá. Não vai te esquecer que esse mesmo problema eu também posso gerar em torno do eixo y. Esse método que eu estou utilizando é o volume por discos. O volume por discos ele é mais utilizado para rotação no eixo x. Para rotação no eixo x. Agora a gente vai entrar em cascas cilíndricas, onde ele é mais utilizado para rotação no eixo y. Tá bom? Vamos falar então de rotações por cascas cilíndricas. Vou entrar aqui no meu dilema para desenhar.
Vamos lá. Olha para cá, gente, por favor. Pensa agora nessa função, bem aqui, tá bom? É uma função contínua. Está no intervalo AB, tá bom? E agora eu vou pegar esta função e eu vou girar, rotacionar. Logicamente que você está vendo que daqui para cá ela possui uma área, é isso? E a partir do momento que eu pego uma área e faço um giro, eu vou obter um sólido, uma área. Um volume, tudo bem? Só que agora eu vou fazer um giro em torno do eixo Y. Eu não quero girar em torno do eixo X, eu quero girar em torno do eixo o quê? Do eixo Y. Então, vem para cá, faz o giro 360 graus. E aqui vai chegar... Pronto. Você concorda que... O que é que vai acontecer com essa região bem aqui? Quando eu fizer o giro em torno do eixo Y. O que é que vai acontecer com aquela região? Vai ficar vazia. Vai ficar oca. Tá dando para entender? Tá? Por quê? Porque está afastado. Essa região está afastada do eixo Y. Então, quando eu giro, ela vai continuar o quê? Afastada. Então, aqui vai gerar uma região oca, vazia. Tudo bem? Tranquilo? Tá? E aí eu vou ter um sólido, logicamente, aqui, tá? Que você não vai conseguir ver tão fácil. Depois eu vou te mostrar na outra figura. Tá bom? Mas gera um sólido por trás. Tudo bem? Se você pegar toda essa região, vai gerar um sólido aí por trás. Tranquilo? Por enquanto? Ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou particionar esse meu intervalo AB. Tá bom? Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar aqui um retângulo. Desenho muito pequeno, muito estreito. Tá certo? Aqui. É a mesma ideia. Pega o intervalo AB e particiona. Você concorda que quando eu girar esse retângulo, ele vai aparecer aqui também? Desse outro lado? Vai ou não vai aparecer? Tá? Então ele também vai aparecer bem aqui. Tá? Rotacionei. E esse retângulo, quando eu penso agora num volume, se eu tirar, fizer um corte entre xi menos 1 e xi, que figura vai sair? Pensa aí. Primeiro, girei. É como se pensasse numa esfera. A parte interna, bem aqui, mas não é uma esfera, tá? Aqui não tem a parte de baixo. Aqui é uma parte que oca, vazia. Se você pensar num giro, isso aqui é como se fosse um cilindro. Uma casca de um cilindro, é uma volta. Tá dando para entender? É uma volta. Ele vai ter uma base circular, tá? Como eu estou dando uma volta 360 graus, então a ideia, quando eu faço esse pequeno corte de um retângulo, eu tenho isso aqui. Eu tenho uma casca de um cilindro, tá dando para entender? Já viram aqueles copos que a gente encaixava um no outro? Descendo em forma de cilindro, então a ideia é como se fosse casca de cilindro, mas uma parte bem fininha, tá dando para entender? Um sobre o outro. Cada retângulozinho é uma casca de um cilindro. Aí a pergunta é, como é que eu calculo isso aqui, professor? Vamos com calma. Você concorda que isso aqui eu posso fazer um corte? Sim ou não? Tá? Outra coisa, deixa eu colocar bem aqui. Bem aqui no meio, eu vou chamar um x e barra, tá? X e o quê? Barra. Bem aqui no meio, tá? Esse x e barra, justamente ele vai ter entre o x e menos 1 e o x i, tá? É a mesma ideia, pega a partição AB, ou seja, esse meu delta x, eu posso pegar o b subtraído a, já vimos isso, que é b menos a, e dividir em várias partições. Quantas? Não sei. Vou dividir em quantas partes? N partições. É o meu delta x, tá? Então, cada partezinha dessa aqui vai ter um delta x. Professor, como é que eu calculo isso aqui? Eu vou abrir. Eu não falei que era um cilindro?
Quando eu abrir, vai dar uma ideia como se fosse uma folha de papel aberta, mas tem um detalhe. Ela tem uma espessura. Ela tem uma certa o quê? Espessura. Está dando para entender? Ela não é simplesmente um retângulo, então é como se fosse um paralelepípedo mesmo. Ela vai ter esse comprimento aqui. Esse comprimento aqui é justamente o quê? O perímetro à volta, que vai ser o quê? 2π vezes quem? O raio. Vezes quem? O raio. Aí você fala, tá, professor, mas quem vai ser esse raio? Vai ser justamente a distância daqui para cá, x e barra, vezes o xi barra. Tá? O que mais? O que é isso bem aqui? É a largura. Aí tu fala, o que é essa largura? É isso aqui. É a espessura. E essa espessura é justamente a variação daqui para cá, que eu chamei de que? ΔX. Tá? Não vai te esquecer que aqui tem um tal de xi menos 1 e para cá tem um tal de que? X. Então esse comprimento bem aqui, que é essa largura, vai ser o meu delta de xi. E ainda tem essa minha altura. Aí você fala, professor, qual é essa altura? É isso aqui, a altura dele. Tá? O que vai ser, desculpa, não vai tocar aqui na minha função? Tá? Quando é x e barra, eu vou obter quem? O f de x e barra. Eu vou obter o f calculado nesse ponto. Tá bom? Vou colocar aqui na figura que vai ficar melhor para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Pronto, bem aqui, projeta lá. Olha aí. Tá? Tá dando para compreender? Então eu pego o quê? Uma casca cilíndrica, pega essa casca, faço um corte, quando eu abrir ela, dá uma ideia de um paralelepípedo. Não é um retângulo. Por quê? Porque ela tem uma certa espessura. Essa espessura é justamente daqui para cá, que é o meu ΔX. Tá? E como é que eu calculo o volume desse paralelepípedo? Comprimento, largura, vezes quem? A altura. A altura aqui quem é? O f de x. Tranquilo? Multiplica as três o quê? As três dimensões. Então, vou ter 2π x i barra vezes o ΔXi vezes quem? O f de x. Esse é dado o quê? O meu volume. Agora um detalhe. Isso é o volume de um retângulo. De um. Mas eu tenho apenas um retângulo aqui? Não, eu busquei uma partição, tá dando para entender? O que é que eu vou fazer? O mesmo que anteriormente. Vou usar o somatório. Faço somatório de 1 até n. E aí, quando eu somar todos os infinitos retângulos, dá para fazer mais alguma coisa ainda. O que é que eu faço quando uso a soma de Riemann? Integral. Se eu passar o limite nesse somatório, eu obtenho o quê? Uma integral. Deu para entender? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu pego isso aqui, que é o volume de 1, volume apenas de quê? De um retângulo. Vou fazer o quê? O somatório dele de ir variando de 1 até quanto? N. E aí eu consigo obter uma aproximação, uma boa aproximação. Para quem? Para o volume. Mas se eu quiser o volume de fato, eu jogo quem? O limite. O limite de n tendendo ao infinito. Não vai te esquecer que quando n tende ao infinito, isso aqui, que é o ΔX, ele tende a quanto? A zero, né? Aí fala, o que é o ΔX tender a zero? É eu fazer o mínimo possível, quanto menor, melhor é. Melhor vai ser minha aproximação. E aí, resumindo, nós vamos ter isso aqui. O volume ele vai ficar como então? Quando eu jogar o limite, ele vai ficar a integral de A até B de 2πx. Atenção para cá, por favor. Vou jogar o f para cá, tá? De f de x. E o ΔX vai ser o quê? O dx. Deu para entender, gente? Tranquilo? 2πx f de x dx. Tá? Eu quero que você perceba aqui duas coisas antes de começar a resolver o problema. Professor, aqui estava escrito x e barra, e agora aqui você colocou um x geral. Tá? O que é que vai ser esse x e barra comparado com esse x? Vai ser o raio.
É a distância daqui para cá. Ele vai ser o quê? O raio. E o que vai ser esse meu f de x? Eu vou até colocar aqui. Esse vai ser o meu raio. E o que é que vai ser esse meu f de x? Daqui para cá isso é chamado de quê? Altura. Vai ser a minha o quê? Altura. Esse é o método de volume por cascas cilíndricas, tá? Ele é diferente. Se você comparar o anterior, ele era o quê? Pi f ao quadrado. Pi f o quê? Quadrado, onde aquela função era justamente o raio. Aqui não. A minha função não é o raio, a minha função é a minha o quê? Altura. Ela tem diferença. Tá bom? Ela tem diferença. Vamos lá então. Eu resolvi essa questão, é igual, né? Eu deixei para vocês fazerem, né? Essa questão, se não me engano, projeta lá, por favor. Essa eu deixei para vocês fazerem. Vou passar. Bora fazer essa daqui. Vamos lá então. Eu quero que você encontre o volume dessa região R, que ela vai girar em torno de qual eixo? Do eixo Y. Tudo bem? Primeira pergunta. Quando girar em torno do eixo Y, você concorda comigo que seria mais ou menos isso aqui? Sim ou não? Tranquilo, gente? Tá? Então, pego essa região aqui e começo a fazer um giro de 360 graus em torno do eixo Y. Já dá para saber que aqui no meio vai ter o quê? Um vácuo, uma parte vazia, oca. Tudo bem? Então, o que é que eu quero? Eu quero o volume dessa região que vai ser rotacionada em torno do eixo Y. E aí, como é que eu faço isso daí? Bom, eu posso particionar. Diferente do método do volume dos discos, eu desenhava uma superfície, como se fosse um círculo. Tá? O volume das cascas cilíndricas ela é obtida por um quê? Um retângulo. Uma soma infinita de retângulos, que vai estar aqui também desse outro lado. Tá bom? Tranquilo? Bom, vamos lá então. O volume ele é dado, está bem ali. O volume é dado por quem? Integral de AB 2π x f de x o quê? Dx. Eu estou fazendo um giro em torno do eixo Y. Não vai esquecer que esse método da casca cilíndrica, ele é principalmente utilizado em torno da rotação do eixo Y, tudo bem? Tranquilo? Então, como estou rotacionando em torno do eixo Y, fica mais viável utilizar ele. Quem lembra o que é o x? O raio. Professor, então quer dizer, eu desenhei um retângulo. Bem aqui, eu não sei quanto vale, eu também não sei. Eu chamei de quem? De x. O que é esse x? É a distância daqui para cá. Ele vai ser o raio. Então, não vai mudar na fórmula. Professor, quando aqui é x, bem aqui em cima, corta a minha função. Corta a minha função no valor f. É f de x. E o que é essa distância daqui para cá? O que é essa distância daqui para cá? Não é a altura? Tá, mas a altura é dada por quem? Por esta função. É só substituir. É uma questão direta. Está dando ou não para entender? Daqui para cá é o raio. Quanto vale o raio? X. Quem é a minha função? A minha função é essa. X elevado a 2/3. Então, é só jogar. Integral de 2π x
X é o raio, quem é a minha função? X elevado a quem? A 2/3 dx. Só uma pergunta. Vai de quanto a quanto? O limite de integração. Vai do 0 até quanto? Até 1. Não esquece daqui, tá? Ela é uma integral definida. De 0 até 1. Tranquilo? E agora é só resolver. Deu para entender, gente? A parte mais difícil é essa. Daqui em diante tu sabe resolver. Tranquilo? Vamos lá, rapidinho. 2π é uma constante, sai. Integral de 0 a 1. Aqui o expoente vale 1. 1 faz 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Então dá x elevado a 5/3 dx. Tudo bem? Tranquilo? Bora encontrar a primitiva. 2π, a primitiva é x elevado a 5/3 mais 1, dividido por 5/3 mais 1. Tudo isso calculado em 0,1. Tudo bem? 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, 8. Então vai ficar 2π de x elevado a 8/3. Se deu 8/3 em cima, dá 8/3 embaixo. 8/3. Inverte. O 3 vem para cá. Tudo bem? Já falei isso para vocês. 3/8 então. Tudo isso calculado em 0,1. Vamos lá. Vamos calcular no 1. 1 elevado a 8/3 vai dar o próprio 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6π sobre quem? 8. Tranquilo, amigas? E no 0, quando calcular no 0, vai zerar. Então dá 6π sobre 8. Simplifica. 3π sobre 4 unidades de volume. Tranquilo? Ficou alguma dúvida nessa questão ou não? Não? Vamos lá. Olha aí. Projeta lá para mim, por favor. Esse é o sólido que vai ser gerado pela rotação do torno em torno do eixo Y. E como eu falei para vocês aqui na parte, né, em torno do eixo Y vai ser oca, vai ser vazia. Tranquilos? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. E agora eu quero fazer aquela mesma questão que nós fizemos, só, deixa eu ver se eu acho aqui. É isso aí. Vou apagar aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui rapidamente. Tá, pode projetar para cá, por favor. Olha, quando a gente fez essa questão, gente, nós fizemos fazendo uma mudança. Não vai te esquecer que eu utilizei discos, lembra? Foi cilindro? Agora eu estou usando o método da casca cilíndrica, que ele é principalmente utilizado em torno do eixo quê? Do eixo Y, não é isso? Então, a mesma questão, já fizemos, tá? Pega essa área e vou rotacionar em torno de qual eixo? Do eixo Y. Tudo bem? Tá, aí eu quero calcular o volume. O volume é integral de A a B de 2πx f de x o quê?
dx. Não é isso aí? Tranquilo? Tá. Professor, mas agora ele é um pouco diferente, né? Porque agora o que o senhor vai fazer são o quê? Retângulos. São o quê? Retângulos. E note que eu não coloquei o retângulo até aqui embaixo. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tá? Por quê? Porque ele não vai até aqui embaixo, é daqui para cá essa região. Aí eu faço infinitos retângulos, que nem aqui. Vai até lá embaixo? Não, ele vem até aqui. Tudo bem? E aí vou rotacionar. Tá, como é que vai ficar, professor? Aqui, logicamente, é um X. O raio continua sendo quem? Continua sendo X. Tudo bem? O raio continua sendo X. Agora, a minha pergunta principal é: quanto é que vale a minha altura nesse ponto X? Se eu não me engano, tem essa daí lá na tua lista de exercícios. Similar. É a quinta questão. Como é que eu faço para calcular a altura daquele retângulo? Oi? Quase. Não é 5, é 8, tá bom? 8. Tá bom? Meu amigo já deu a resposta aqui. Quanto é que vale aqui em cima? Essa reta aqui vale quanto? 8. 8. E vem até aqui. Professor, eu não sei quanto vale esse ponto. Você concorda que esse ponto está tocando nessa função aqui? Que é x ao cubo? Sim ou não? Então, vai ser 8 menos esse ponto, que esse ponto aqui vale quanto? X, mas ele vai ser x elevado a quem? A terceira. É o de cima menos o de baixo. Vai ser a altura. Ah, tá. Então, essa altura desse retângulo vai ser 8 menos x ao cubo. Só precisava da minha altura. Deu para entender? O de cima menos o de baixo. Em qual ponto? No ponto x. Tranquilo, gente? Então, é só jogar na fórmula. Integral de a até b. O a começa de onde? Do 0. E o b vai onde? No 8. De 2... Vou colocar o 2π para cá, tá? 2π x vezes a função. Que é a minha altura? 8 menos x ao cubo. dx. Tudo bem? Deu para entender, gente? Tranquilo? 2π saiu, o raio é x e a altura é isso. É só fazer agora a conta. 2π, integral de 0 a 8, x vezes 8, 8x, x vezes x ao cubo, x a quarta. dx. Vamos achar as primitivas. Quem é a primitiva de 8x? Bora lá? 4x², obrigado. Quando derivar, desce de 8x. Derivada de x, primitiva de x à quarta. X à quinta sobre 5. Tudo isso calculado no 0,8. Tudo bem? E agora é só fazer continha. O principal é a ideia. As contas eu sei que vocês sabem fazer, né? Então vamos lá. Vai ficar 2π vezes, calculado no 8. É 8 mesmo? Não, é no 8. Errei. Eu errei. Calma aí. Aqui não é vertical. É daqui. Os retângulos começam no 0 e vem até aqui, ó. Os retângulos é aqui, ó. É nessa partição. Daqui para cá. Começa no 0 até aqui. Quem é esse ponto bem aqui? Não é de 0 a 8, tá bom? Porque ele não está subindo. Não é que nem aquela questão anterior que ia subindo, tá bom? É assim. Ele vem daqui para cá. Então, ele vai do 0 até esse ponto. Mas quem é esse ponto? Ele é o ponto de interseção de x ao cubo com 8. Sim ou não?
Está dando para entender? Aqui é um ponto de interseção de quem? De x ao cubo com 8. Quem é esse ponto? 2. É o ponto 2. Tá? Então, esse ponto aqui é o ponto 2. Então, a integral ele não é de 0 a 8. Tá? Ele é de 0 a quanto? A 2. Tá? 1 minuto para a gente finalizar. Rapidinho, me ajuda. Vamos calcular no 2. 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 4, 16. 2. 2 à quinta? 32. 32 quintos. Tudo bem? E aí vai ficar 2π vezes 5 vezes 16 dá 80. 80 menos 32 dá 48. 48 quintos, 2 vezes 48 dá 96π sobre 5. Deu ou não o mesmo resultado? Deu o mesmo resultado. Eu só usei o método da casca cilíndrica. Mas deu o mesmo que resultado. E tinha que dar. Obrigado a todos e sucesso na vida de vocês, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.